Você pode ir lá fazer seu cadastramento. Se você quiser mais detalhes, ligue para a Natália. Telefone dela é 9953-0061. E daqui a pouco a gente vai liberar o telefone para uma ouvinte que ligar, concorrer aí a um rocambole, que está sendo doado pela Padaria Bruno. Padaria Bruno fica ali na Rua das Flores, número 800. O telefone de lá é o 3441-2965. Doutor Breno, sim, é verdade que pessoas hipertensas, dependendo de como tiver a pressão arterial na hora do atendimento, pode ser que não seja atendido naquele momento? sem dúvida. Paciente com patologia não controlada, por exemplo, hipertensão ou diabetes, dependendo do procedimento que a gente vai fazer, a gente prefere remarcar, esperar aquela pressão estabilizar ou o açúcar, a glicose normalizar, para fazer o procedimento com mais segurança. Que podem ocorrer determinadas circunstâncias durante o procedimento que acabam atrapalhando ou durante ou depois, o pós-operatório, entendeu? Então, dependendo da pressão e do procedimento que vai ser feito, a gente remarca a consulta, ou da pressão, ou do diabetes, ou qualquer outro tipo de patologia. Então tem que estar, o paciente hipertenso, diabético, ele controlado, ele é encarado pela gente como um paciente normal. Se tiver descontrolado, tem que controlar dependendo do procedimento. Mas aí mede lá na hora? Como é que é? Mede na hora. Antes do atendimento, para ele como é que está? Antes do atendimento. E como é que está essa relação hoje, paciente, motorzinho? É um dos grandes milagres dos consultórios que afasta muita gente. Exatamente. O motorzinho ele já evoluiu muito, né? Sobremaneira. Eu lembro quando na faculdade a gente visitou um museu de odontologia e eles mostraram para a gente como funcionava o motor. E há pouco tempo antes de eu me formar, era terrível. Era um motor de chicote, era um motor que não tinha refrigeração. Ele trabalhava no pedal, esquentava demais, então todo o procedimento era um procedimento doloroso, traumatizava realmente o paciente. Hoje, a única coisa que eu acho que ainda pode melhorar mais do que já melhorou muito é o barulho. O motor silencioso talvez traria um conforto maior para o paciente, ou um desconforto menor para o paciente, mas ele já evoluiu demais. Tem procedimentos, por exemplo, que a gente faz, endodôntico, por exemplo, dentro do canal, que a gente faz com ultrassom, que é muito mais seguro, muito mais tranquilo, tem muito mais controle. Mas o próprio motor, a alta rotação, a turbina, já evoluiu muito. Hoje as turbinas são muito mais eficientes, não esquentam, tem uma refrigeração muito bem feita. O problema realmente é o barulho. O barulho assusta o paciente. Mas o paciente que vai uma vez, ele vê que passa pelo procedimento com conforto, ele, nas outras vezes que ele vai, você vê que ele já chega bem mais relaxado, bem mais tranquilo. Isso é uma questão cultural mesmo, de trauma, que antigamente era traumático, tanto a parte de anestesia, de analgesia, quanto a parte de intervenção com motor ou intervenção cirúrgica, era tudo muito mais traumático. Hoje está tudo mais controlado, muito mais confortável, muito mais rápido, muito mais eficiente. Certo. E quando é indicado o uso do aparelho? Pois o aparelho é um aparelho fixo tradicional, uma ortodontia tradicional corretivo, né? O paciente precisa estar com dentição permanente, seja ela total ou parcial. O bracket, que é a pecinha que a gente cola no dente, ele é colado em dentição permanente. Então tem pacientes que a gente pode pegar na dentição mista, o paciente está começando, já está trocando os dentes, já tem dente permanente com raiz formada, por volta de 8, 9, 10 anos. Mas o ideal mesmo é pacientes, esses são os pacientes que precisarem de algum tipo de intervenção mais precoce. Se não puder esperar. Podendo esperar a partir de 11, 12 anos, quando já está com a dentição permanente, completa, a gente pode dar início ao tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico ele é indicado para qualquer tipo de maloclusão, né? Seja ela severa ou seja ela branda. A severa ela pode trazer uma série de problemas articulares, dificuldade realmente de mastigação, de outros tipos de dores articulares e tudo mais. Mas um simples apinhamento de dente, um dente um pouquinho fora de posição, um dente torto, um dente em cima do outro, ou um diastema, isso pode causar transtorno, aumenta o acúmulo de placa,
que é o precursor do tártaro da cárie, né? Aumenta a dificuldade de higienização, né? Então, os dentes alinhados e nivelados, com ortodontia ou não, são dentes muito mais fáceis de higienizar, acumulam muito menos alimento, funcionam muito melhor na mastigação e tem uma estética muito mais adequada, né? Certo. Muito mais aceita. Então, a ortodontia ela passa por diversos níveis de mal oclusão, tanto a mais severa quanto a mais simples. Certo. E igualzinho assim, por exemplo, a pessoa tem um dente, às vezes, mais separadinho, mais aberto, né, um do outro, igualzinho o meu mesmo, a parte, né? Sim. Inferior, assim, são os diastemas, são os espaços. Isso, então tem aqueles espaçozinhos entre os dentes. Isso. Eles são melhores ou ele cabe o uso de um aparelho? O ideal é ter, a gente chama de ponto de contato nos dentes. Os dentes terem contato todos, as arcadas todas, os dentes terem contato. Porque isso aí traz um equilíbrio no sistema mastigatório, funcional da cavidade oral, muito grande. Sempre que a gente tem ausência do ponto de contato, a gente pode ter movimentação dentária e pode acontecer impacção de alimento. O ponto de contato ele é fundamental, entre outras coisas, para proteger o espaço entre os dentes. Se a gente não tem ponto de contato, o alimento ele passa direto entre os dentes e agride a gengiva, chama de periodonto, que é a parte de suporte do dente. Isso aí, com o passar do tempo, pode causar um transtorno, pode causar patologia na parte gengival, na parte de suporte. Então, diastemas são problemáticos por causa disso. Apinhamentos, que são a falta de espaço, um dente mais ou menos em cima do outro, é o problema da retenção de placa, né, maior, e da dificuldade de higienização. Então, tanto uma coisa quanto a outra, que são os casos mais simples de ortodontia, resolve com o aparelho. E caso mais seria de mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada, também a ortodontia tem uma área cirúrgica. O paciente tem muita discrepância de osso, muita diferença do osso maxilar, que é o osso superior, com o mandibular, que é o osso inferior, ou excesso de baixo ou excesso de cima, tem indicação cirúrgica. Então tem paciente que faz cirurgia para poder corrigir esse problema, casos mais severos. Na maioria das vezes a gente consegue, com o aparelho ortodôntico, resolver a movimentação dentária simples, resolver a maior parte dos problemas. Certo. Eu vou, por exemplo, às vezes, se as pessoas falam, né, reclamam comigo, teve uma época até minha filha falou assim: mãe, meus dentes vão cair todos, porque todos eles estão balançando. Ela tinha apenas, na época, 20 anos. E ela falou assim: mãe, estão todos balançando, eu vou perder todos os meus dentes. Então, eu falei assim: minha filha, tem que ir no dentista e ver o que está acontecendo, é isso, aquilo. Sem dúvida. Né? Isso aí pode ocorrer por diversas razões, né? Normalmente, com mobilidade grande, o dente é a patologia periodontal. Periodonto é a parte de suporte do dente, né? É a parte que segura o dente no osso, né? Certo. Se houver muita mobilidade, é porque está com problema periodontal. Então tem que cuidar e cuidar com muito carinho, porque pode acontecer perda de dente. Certo. Problema periodontal severo leva a perda de dente. Às vezes o dente não tem cárie nenhuma, não tem restauração nenhuma. Isso. E o dente começa a ficar com mobilidade por causa da perda de inserção no osso e até a hora que sai da boca, entendeu? E isso é problemático. É uma patologia, periodontite, né? Que ela é controlável, mas tem que ser com um dentista. Então tem que procurar o dentista o mais rápido possível. Tá, para poder fazer o diagnóstico e o tratamento da questão. E quando é que cabe uma cirurgia gengival, né, que fala, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes faz uma cirurgia. Tem diversos tipos de cirurgia gengival. Tem cirurgia gengival que a gente faz para, por exemplo, um dente fraturou, um dente tem uma cárie que está para baixo da gengiva. A gente faz uma cirurgia gengival de aumento de coroa, para poder expor de novo a borda da lesão ou da restauração, para poder ser tratado esse dente. Tem a cirurgia gengival por exemplo, pós-ortodôntico, paciente com ortodontia, principalmente adolescente, tem muita dificuldade de higienização com o aparelho na boca e acaba tendo uma hiperplasia da gengiva. A gengiva cresce. Muitas vezes essa hiperplasia ela é reversível com uma higienização adequada ou com um tratamento adequado de limpeza, remoção de placa. E algumas vezes essa hiperplasia ela permanece depois do tratamento. Aí se faz uma cirurgia plástica periodontal para a remoção
dessa hiperplasia gengival. Tem outro tipo de cirurgia gengival, que é cirurgia gengival de recobrimento radicular. Hoje é muito comum o paciente ter recessão gengival ou retração gengival por diversas razões. A gengiva nos dentes de cima ela sobe, nos dentes de baixo ela desce, e aí expõe uma área que pega um pedacinho da raiz que é muito sensível. Então, você toma gelado, dói o dente, desconforto com doce, desconforto com azedo, às vezes ao toque, na escovação. Isso aí, resolvendo a causa do problema, que tem diversas possibilidades, a única forma de voltar a gengiva é cirurgicamente. Então, tem a cirurgia de recobrimento gengival, que é feita com o periodontista. Ele faz uma plástica, faz um transplante, né, de tecido gengival, tecido conjuntivo, pega o tecido de algum outro sítio, de algum outro pedaço da boca e coloca ali, faz um recobrimento, e aquilo ali traz um conforto para o paciente muito maior. Por exemplo, tem muitas crianças que a gente vê, né, que são crianças pequenas, e os dentinhos delas já vão nascendo ali, meio assim que estagado, com cárie, essas coisas assim, né? Então muitas pessoas falam que é devido ao uso de muito antibiótico. Isso é verdade? O antibiótico, a substância antibiótica, ela não causa problema bucal, problema dentário. O que acontece normalmente é o seguinte: a criança vai tomar o antibiótico, um xarope, uma solução, e essa solução normalmente tem muito açúcar. Então o problema é a via de administração do antibiótico, né? Não é o antibiótico por si só, é o xarope, é a solução que a criança toma. Se usar o antibiótico, por mais que seja muito, e higienizar logo depois, não vai acontecer. Não. O que acontece tem muita cárie de mamadeira, criança que mama de noite e não escova o dente depois da mamada, porque realmente é complicado, mas não precisa botar açúcar no leite para a criança mamar. E muita mãe coloca açúcar no leite, coloca até em demasia. E o açúcar, ele é o grande vilão para os dentes. Tudo que a gente alimenta, todo alimento que a gente ingere, a grande maioria dos alimentos tem açúcar, né? Açúcar, cada um tem a frutose, que é o açúcar da fruta, tem a lactose, que é o açúcar do leite. Mas o açúcar refinado, o açúcar do doce, ele é o maior vilão, né? Então, a gente puder evitar, principalmente com criança, que, na verdade, ela cria o hábito. Então, criança não conhece o açúcar, não conhece o gosto do açúcar. Quem passa isso para a criança, normalmente é o adulto, pai, mãe, avô. Verdade. Então, não precisa. A criança, se der um leite sem açúcar, a criança vai tomar, né? Ela só começa a querer açúcar a partir do momento que você começa a dar. E aí vai fazer mal para os dentes, e se for em excesso pode fazer mal para outras patologias e tudo mais. Então é interessante você evitar. Se não puder evitar, né, já usa açúcar. Então usa açúcar, depois higieniza, depois escova, né, mesmo com a criança dormindo, passa escova, para poder ter menos chance de você ter um problema dentário com criança, que é muito mais difícil de você resolver. Certo. Alguma pergunta, Jorge? A formação da arcária dentária tem componente genético, doutor? Sem dúvida. Até está dando exemplo. Um dos componentes da formação da arcada é genético. Então, às vezes, tem má oclusão que a gente vê passando de pai para filho, entendeu? Posicionamento, principalmente tamanho de osso, tamanho de mandíbula. Paciente que é classe 3, que a gente chama que tem a mandíbula projetada, tem grande chance de ter filho com a mandíbula projetada. Então, a má oclusão, um dos componentes da má oclusão é genético, sem dúvida. E na aplicação da anestesia, varia a dose de paciente para paciente? Varia a dose de paciente a paciente, varia a dose de procedimento a procedimento. Tem procedimento menos invasivo que a gente dá menos anestesia. Procedimento mais invasivo a gente dá mais anestesia, ou às vezes a gente dá outro tipo de anestesia. E tem paciente, normalmente é de acordo com o peso do paciente. A gente pode chegar até uma quantidade de limite de tubete de anestesia. A partir dali começa a ficar arriscado para o paciente. Então depende do procedimento, depende do paciente, de maneira geral. Sangramento na gengiva. Normalmente, sangramento na gengiva, se não for um trauma, é patologia gengival, ou gengivite, ou periodontite. E isso, se for gengivite, que é pura e simplesmente a inflamação gengival, ela é reversível com escovação fio dental da maneira adequada.
Aí o que acontece muitas vezes? Chega o paciente e me fala assim, doutor, eu vou usar o fio dental e sangra. Aí eu paro de usar. Você vai piorar o problema. A sua gengiva, quando sangra por gengivite, ela está sangrando porque ela está inflamada. Ela está inflamada porque ela tem placa bacteriana. Para remover a placa bacteriana e acabar com a inflamação, a gente precisa usar a escovação de fio dental. Então, está sangrando sem você fazer muita força, né? Você não pode fazer muita força que sangra por causa do trauma. Mas passando o fio dental de maneira adequada, está sangrando, não para de usar, continua usando. Mas também não vai parar de sangrar de um dia para o outro. Ela leva para poder melhorar a gengivite em torno de 5, 7 dias, e aí chega uma hora que ela vai parar de sangrar. Pode ser por periodontite, que aí é um processo um pouco mais profundo, aí precisa de um acompanhamento profissional. Mas é interessante o seguinte, sangrou a gengiva, procura o dentista, que é um sintoma. Não é dor, mas é um sintoma que está acontecendo algum problema na boca. Aí o dentista vai diagnosticar se é gengivite, se for algum trauma, pode ser um simples trauma, se é uma periodontite, ou se é alguma outra patologia que também a gente tem que levar em consideração. Tem outras patologias, são raras, mas patologias mais graves que também acometem a cavidade bucal. Então, qualquer coisa de diferente que acontecer, desconforto, dor, aumento de volume, apareceu alguma coisa diferente que a gente não costumava ver, vai no dentista para o dentista poder fazer o diagnóstico. É muito importante. Quanto mais cedo qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de patologia for detectado, mais simples, fácil e eficiente é o tratamento. Existe um creme dental mais adequado? Hoje o que acontece? A maioria dos cremes dentais hoje, tem as características todas que são preconizadas tanto pela Anvisa quanto pela Associação Brasileira de Odontologia. Então, para a média dos pacientes, para a grande maioria dos pacientes, qualquer creme dental funciona. A gente tem alguns cremes dentais específicos. Por exemplo, cremes dentais para dentes sensíveis. E essa questão que eu falei da retração gengival, ela causa uma hipersensibilidade. Então, o paciente com retração gengival muitas vezes vai tomar uma água um pouquinho mais fria, um líquido mais frio, ou um doce, alguma coisa que dá sensibilidade. Existem os cremes dentais específicos para esse tipo de problema, de patologia, cremes dentais para dentes sensíveis. Existem os cremes dentais para pacientes com problema periodontal. Tem um componente que ajuda a higienizar de forma mais adequada a parte profunda, a parte periodontal. Mas a grande maioria dos cremes dentais hoje eles têm as características que são preconizadas pela Associação Brasileira de Odontologia e pela Anvisa. Tá, o ideal é até a gente recomenda até ir trocando. Compra uma marca, depois compra outra, depois compra outra, e aí você vai variando de creme dental. Existe. O ouvinte na linha não pergunta. Tem um ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Josiane. Josiane? Josiane, você quer fazer uma pergunta para o Dr. Breno, né? Tá, pode falar com ele. Eu queria perguntar a ele se para fazer um canal no nosso daqui da frente é necessário colocar uma placa? Desculpa, para fazer o quê? Se para fazer um canal é necessário colocar uma placa? Daqui da frente. Isso. Tem necessidade? Uma placa para tratar o canal? Não, placa não. Ela já está com o canal pronto? Mas eu não entendi. É uma restauração que você está falando? Você está querendo saber se para tratar o canal precisa colocar uma placa? Abaixa o seu, abaixa o seu. Sim. No canal? Ah. Coloca uma placa. No dente da frente é necessário? Ah, sim, isso aqui é uma restauração. Qualquer dente que você tratar, você precisa restaurar depois. Tem dente que você trata, dependendo do tamanho do acesso, né, se tiver cárie ou não, o tamanho do acesso ao canal, ele é necessário uma restauração mais profunda, uma restauração maior, uma restauração protética, por exemplo, um bloco. Dependendo do dente, do acesso que é feito, uma restauração simples é suficiente. Tem que saber o tamanho da restauração para poder ter indicação de que tipo de restauração que vai ser feita. O tamanho do acesso que foi feito para o tratamento de canal. Varia de dente para dente, de caso para caso, entendeu? Mas restaurar o dente com certeza vai precisar. Às vezes com restauração protética, às vezes com uma restauração simples, uma resina, uma restauração direta. Eu vou restaurar o dente. Sim. Na frente. Sim. Aí eu queria saber se é necessário colocar isso.
Pode ser que sim, depende do tamanho do acesso que foi feito. Se tinha cárie antes, pode ser que precise e pode ser que não precise, entendeu? Pode ser que precise de uma restauração simples. Mas aí eu te aconselho a procurar o dentista para o dentista te orientar, se, dependendo do tamanho da abertura, se vai ser necessário uma restauração mais profunda ou uma restauração mais simples. Depende do tamanho do acesso que foi feito. Tá certo? Obrigada, Josiane. Doutor, sobre a escova de dente, né? Então, porque tem a dura, tem a média, tem uma que é mais macia, né? Então isso aí já Isso é muito interessante, uma boa pergunta. O que acontece? Muita gente acha que escova média e dura limpa melhor. É o contrário. A escova média e dura não limpa melhor. Limpa menos, é menos eficiente na limpeza e agride mais tanto o tecido dentário, que é tecido duro, quanto o tecido gengival, que é o tecido mole. Então a gente preconiza o seguinte, a gente diz para o paciente, escovação dentro da boca, escovação dente, gengiva, língua, é cerda macia ou extra macia. Tá? Ela escova com mais eficiência, porque ela penetra mais nos sulcos, nas cicatrículas, nas fissuras dos dentes, e ela agride menos, tanto o dente, que é tecido duro, quanto o gengiva, que é tecido mole. Escova média, escova dura é feita para escovar fora da boca. Prótese removível, aparelho ortodôntico, etc. Dentro da boca é macia ou extra macia. Eu indico meus pacientes escova com cabeça pequena, porque a cabeça pequena ela é universal, ela escova todas as partes de forma adequada e cerda macia ou extra macia. A marca também não importa. O importante são as características da escova. Cabeça pequena, cerda reta de preferência e macia ou extra macia. Porque às vezes a pessoa acha que a dura, por ser dura, acha essa vai aqui não limpar vai mais, limpar, mas exatamente. não, ela vai acabar limpa agredindo menos mais, e agride mais. Pode causar futuramente sequela de retração gengival, desgaste maior do tecido dentário e sem necessidade. E limpa menos. Certo. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para Claudinha, né, da Cláudia Modas. Encontrei com ela ali na padaria Bruno, quando fui ali buscar, né, o brinde ali para o programa de hoje. Então ela conversando comigo, ela falou assim, nossa, eu te ouço todas as quinta-feiras. Eu falei assim, que bom, né, a gente está passando e as pessoas estão reconhecendo e falando que estão ouvindo o programa. Então, Claudinho, um grande abraço aí para você, tá? A loja da Claudinha é ali na Rua das Flores, em frente à padaria Bruno. E quinta-feira que vem a gente vai ter um brinde aí da Claudinha, né? Que ela já me prometeu ali que nós vamos ter. Claudinha, então um grande abraço aí pra você, tá bom? Alguma pergunta, Jorge Renato? Doutor Breno, Sim. A criança, por exemplo, sei que o doutor não trata muito de criança, mas, né, tem lá o seu entendimento. Que a criança, às vezes, o que acontece? Igual eu estava falando antes, sobre a chupeta, né? Então, o meu netinho, por exemplo, ele, até pouco tempo atrás, hoje ele está com 6 anos, ele chupou chupeta, então os dentinhos dele ficou meio que para fora isso aqui. Aí ele fica assim, vovó, vou ter que usar aparelho, isso aqui. Eu falei assim, lógico, vai ter que usar, porque, se for chupar a chupeta, isso, aquilo, né, aquela coisa toda. Ele com 6 anos, ele já pode ir então e já começar a ir tratando, né? O que acontece? A má oclusão, nesse caso, eu não estou vendo o caso, mas eu estou imaginando, pode ser que realmente a causa primordial seja por causa da chupeta. Mas o que acontece depois? Mesmo em alguns casos, remove a chupeta, volta sozinho. Volta sozinho. Quando não volta sozinho, é porque a língua, na maioria das vezes, já está sendo projetada. E a projeção da língua, ela perpetua, ou ela causa a má oclusão, ou ela perpetua alguma má oclusão que já existia. Certo. Então, muitas vezes, o paciente passou do tempo de tirar a chupeta, já causou um tipo de distúrbio, uma movimentação dentária inadequada, um posicionamento inadequado, e aí começou a projetar a língua. Por mais que tire a chupeta, vai perpetuar o problema, vai perpetuar a má oclusão. Existem tratamentos para esse tipo de situação já com essa idade. Tem uns aparelhinhos que já colocam para poder segurar a língua no lugar correto. Certo. Juntamente com o tratamento fonoaudiológico, que é muito importante nesse caso, acompanhamento fonoaudiológico, para poder
resolver o problema e não ter recidiva depois. Então, já pode procurar um odontopediatra de preferência, que é um especialista em atendimento infantil, e aí ele vai direcionar se vai fazer um tratamento com o ortodontista, se o odontopediatra mesmo faz o tratamento, se vai indicar primeiro para a fonoaudiologia, para depois fazer o tratamento. Isso é interessante já, sempre, quanto mais precoce procurar ajuda profissional, melhor. Que realmente eu até notei que ele, estando lá em casa anteontem, que nele falar assim, é como se a língua dobrasse um pouquinho, né? Aquela coisa... Porque já abriu o espaço está aberto, naturalmente a criança já começa a projetar a língua, seja na fala, seja na deglutição, na hora de engolir o alimento. Então, deglutição atípica e fonação atípica perpetuam ou causam uma oclusão dentária. Certo. E no caso, vamos supor, um adulto, por exemplo, que já vem com os dentes assim, um pouco, né, meio para fora e tal, que usou a chupeta desde cedo, isso e aquilo, ele tem como também haver essa correção mesmo depois de adulto? Tem como. Normalmente a má oclusão que acontece por hábito de sucção, ela é uma mordida aberta. A mordida aberta, quanto mais cedo for tratada, o resultado é melhor e mais rápido de ser alcançado. Mordida aberta em adulto, paciente adulto, é mais complicado, mas resolve. Hoje a ortodontia está bem avançada, a gente consegue resolver mordida aberta em adulto também. Eu tenho paciente adulto que resolveu mordida aberta pura e simplesmente com grade, que é o aparelho que segura a língua no lugar, nem montei aparelho ortodôntico, e a grade, você vê como é que a língua ela perpetua o problema. Só com a grade, a força do lábio levou o dente de novo para o lugar. Aí tratou com fonoaudiologia também, resolveu. Eu tenho paciente que só a grade não resolveu, usou a grade com o aparelho ortodôntico também. Tá? Sem a mordida aberta já está resolvido. E tem paciente que só com o aparelho ortodôntico resolveu também. Então tem diversas formas de tratar a mesma patologia. Mas se puder intervir, quanto antes puder intervir, melhor. Mas a gente consegue tratar com paciente mais adulto também. Certo. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. E você vai ligando aí para fazer alguma pergunta se você tiver. E daqui a pouco a gente vai liberar o telefone para você ligar e falar ao vivo com a Solange Lambert e ganhar aqui um belíssimo rocambole nessa tarde de quinta-feira, tá bom? 5h03. Apresentação Solange Lambert e Jorge Renato. Estamos de volta, são 5h06 na tarde do jornal, nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. Estamos aqui recebendo hoje, no programa Leopoldina em Ação, o doutor Breno Costa Viola, cirurgião dentista, que atende ali na Avenida Getúlio Vargas, 345, quarto andar, pelo telefone 3441-1368. Atenção, pessoal, você quer ganhar um rocambole da padaria Bruno? Então você vai ligar para cá agora, 3441-4260, vai falar ao vivo com a Solange. O primeiro que ligar e falar ao vivo com a Solange vai ganhar aqui o rocambole, tá bom? E outro recadinho aqui que começou hoje no Polo o movimento de cadastramento de medula óssea, tá bom? Se você quer saber mais detalhes, você liga para a Natália no telefone 99953-0061. Doutor Breno, alimentos sólidos e líquidos, quais são os heróis e vilões dessa história? A princípio, para paciente que tem a oclusão adequada e os dentes de forma saudável, não faz diferença. A dentição nossa ela é feita para mastigar alimentos duros, né, até um certo ponto. Por exemplo, torresmo, pipoca, azeitona, existe um risco muito grande, porque você tem uma pedra dentro do arroz. A gente tem na nossa mastigação, na nossa oclusão, um arco reflexo. A gente, quando vai mastigar, a força de mastigação, na maioria das vezes, a gente faz inconscientemente. Então, quando a gente está mastigando alguma coisa mais macia, naturalmente a gente vai morder com mais força. Quando a gente sabe que tem alguma coisa mais dura, a gente segura um pouco a mordida. Então, o torresmo, por exemplo, que tem sempre uma parte molinha, uma parte dura por dentro, é um grande vilão.
Até um tempo atrás eu tinha, uma vez por semana chegava gente com um dente quebrado por torresmo. Eu já quebrei um dente meu quebrado por torresmo. Então, porque você vai morder, você pega a parte mole, você vai no arco reflexo com força, na hora que você vai ver se tem uma parte dura lá dentro, você quebra o seu dente. Pipoca é a mesma coisa, tem a parte estourada por fora, a parte dura por dentro. Azeitona, você pega uma azeitona na empada, por exemplo, com um caroço dentro, você vai morder com força, tem um caroço lá dentro, você quebra. Uma pedra na comida que você não está esperando. Então, a nossa arcada dentária ela é feita para mastigar alimentos duros até um certo ponto, né? Então, quando ultrapassa a dureza que a gente aguenta, é prejudicial ao tecido dentário, podendo haver até fratura de dente. Sim, Solange. Mas a gente não pode achar que vou tomar cuidado, vou comer só coisa líquida. Não, porque você vai acabar prejudicando sua arcada dentária também, comer só líquido. Você tem que ter uma dieta equilibrada. Solange, por favor, vídeo que ganha o rocambole, fica boa sorte. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Maria Aparecida Porfírio. Maria Aparecida, você mora onde? Bairro Imperador. No bairro Imperador? Você acaba de ganhar um delicioso rocambole ali da padaria Bruno, da Rua das Flores, tá? Aí é só você pegar aqui na rádio aqui, tá? No horário comercial, né? Qual horário, Jorge? Amanhã, Tom. Amanhã. Traz o documento com foto, a partir das 9 horas pode vir, tá? Tá bom, meu pai. Parabéns. Tá bom, parabéns pra você, tá? E muito obrigada por estar ouvindo o programa. Obrigada. Tchau. Tchau. Voltando ao assunto aqui com o Dr. Breno. Dr. Breno, no caso, existe algum tipo de medicamento, medicação para fortalecimento dos dentes das cargas dentárias? Medicação sistêmica para os dentes, não. O que acontece é o seguinte, com o passar do tempo, tanto o homem quanto a mulher, com o avanço da idade, já começa a perder cálcio, né? O osso, principalmente, começa a perder estrutura. Então, a parte de suporte, ela fica, às vezes, prejudicada. De repente, uma reposição hormonal, uma reposição com cálcio, pode causar, pode minimizar essa perda e diminuir a chance de ter um problema periodontal, alguma coisa assim. Em termos de dente, o órgão dentário, o dente, ele é formado muito precoce. Então, a gente forma o dente criança. Depois que o dente está formado, a gente não adianta tomar cálcio, que não adianta mais, não repõe mais, o dente já está formado. Certo. Então, para esse tipo de situação, não. Talvez para o osso, para essa remodelação óssea que acontece com a idade, principalmente para a mulher, uma reposição de hormônio, um cálcio, alguma coisa, uma reposição de cálcio, pode melhorar alguma situação em relação à parte periodontal. Em relação a dente especificamente, eu não tenho essa informação, não. Eu acho que não. Mas é a higienização mesmo. Sim, a higienização é fundamental. O cuidado com a saúde oral, que a gente falou que é importante por causa da boca e por causa da saúde geral, é muito simples de fazer, é muito fácil de fazer e é muito rápido de fazer. É pura e simplesmente escovando os dentes e passando fio dental da forma adequada, na hora adequada. A questão é a seguinte, a gente não aprende a fazer isso. Então muitas vezes paciente adulto no meu consultório, paciente que fala que higieniza, que usa o fio dental, que escova sempre que ingere alimento, na hora que você vai ver, está com placa, está com cárie, está com tártaro. Por quê? Porque está fazendo da maneira adequada. Então, da maneira inadequada. Então é importante fazer, mas fazer da forma correta, na hora correta. Então o que eu oriento meus pacientes sempre que você ingerir alimento, seja alimento líquido, seja alimento sólido, alimento líquido também retém placa, e seja alimento que você colocou açúcar ou alimento que você não colocou açúcar, sempre você vai precisar higienizar seus dentes, né? Sua arcada dentária, sua boca, sua cavidade oral. Então, você escova. Sempre que você ingerir o alimento, você faz a escovação. E aí é importante fazer a escovação de forma adequada, com a técnica adequada. Então, é sempre importante procurar um profissional, um dentista, para ele ensinar a técnica correta de higienização. Porque não adianta higienizar da forma inadequada. E o fio dental, ele é fundamental para uma boa higiene oral. Higiene oral sem fio dental, ela está feita pela metade. Entre os dentes e atrás dos últimos dentes,
onde retém muita placa também entre os dentes, só a escovação não adianta só escovar. Você Ela pode, vai formando aquelas plaquetas. você pode escovar 50 vezes por dia, você não vai higienizar entre os dentes. Você vai higienizar entre os dentes com o fio dental. O fio dental vai limpar entre os dentes e atrás dos últimos. Então ele é fundamental para complementar a higienização. Você escovando da forma adequada, no momento adequado, e passando o fio dental pelo menos uma vez por dia da forma adequada entre todos os dentes, a chance de você ter uma saúde oral equilibrada, sem patologia, é muito grande. Se a gente for analisar quanto que custa um creme dental, uma escova de dente, um fio dental, quanto tempo a gente usa, a gente gasta ou a gente investe, eu não costumo falar que a gente não gasta, a gente investe, quanto tempo a gente investe para fazer a higienização. E o benefício que isso traz para a gente vê que é simples, rápido, barato e muito fácil de fazer. Certo, alguma pergunta? Falar um pouco agora do tratamento com aparelho, doutor. Os casos indicados e a forma correta também de fazer o tratamento, né? A ortodontia, igual eu já mencionei isso aqui, o ideal da ortodontia convencional, da ortodontia corretiva, que é essa ortodontia de aparelho fixo, ela precisa que o dente seja o dente permanente, que o dente permanente já esteja na boca. Então, a partir do momento que já trocou o dente e a raiz do dente já está toda formada, a gente já pode fazer a intervenção com o aparelho ortodôntico. Então, em média, isso está cada vez ficando mais precoce, mas 11, 12 anos a gente já pode instalar o aparelho ortodôntico. Quanto mais cedo a gente pegar o paciente, tem determinados tipos de movimento que ficam mais fáceis de serem feitos. Movimento que a gente precisa movimentar a parte óssea também, paciente até 16, 17, 18 anos, é um paciente que tem uma compleição do osso mais fácil de manipular. Então, a gente, pegando pacientes nessa fase de adolescência, pré-adolescência e adolescência, a gente consegue movimentos mais fáceis de fazer e o tratamento fica mais rápido. Isso não quer dizer que pacientes com mais idade estejam contraindicados para ortodontia. Hoje, a gente tem ortodontia com paciente de 80 anos, um paciente de 80 anos fazendo ortodontia, tratamento ortodôntico. Como a gente tem uma longevidade cada vez maior, os tratamentos estão todos sendo estendidos. Então, hoje tem paciente com ortodontia com mais idade. E existem diversos tipos de tratamento ortodôntico, diversos tipos de técnicas ortodônticas, diversos tipos de aparelhinho que a gente cola no dente, mas no final das contas a filosofia é muito parecida. Então a gente trabalha com movimentação de dente no osso. Certo. Então a ortodontia não é um tratamento que você vai lá no consultório uma vez e resolve, igual hoje em dia é um tratamento de canal. A ortodontia é um tratamento que leva tempo. O paciente que acha que vai resolver a ortodontia com 6 meses, ele vai se arrepender depois, porque a gente precisa de um tempo de tratamento e a gente precisa de um tempo de estabilidade do movimento e depois precisa de um tempo de contenção do movimento. Então é um tratamento que já melhorou muito em relação ao tempo de tratamento por causa de técnicas que a gente faz hoje em dia, mas é um tratamento que leva tempo. Então, hoje um tratamento em média leva aí 2 anos e meio a 3 anos e meio a 3 anos de tratamento, dependendo do tipo de tratamento. Tem tratamento mais complexo que pode durar um pouco mais, tem tratamento que é mais simples que pode durar um pouco menos. Mas não é um tratamento que a gente vai fazer com uma sessão, 2 sessões, 1 mês, 2 meses. E tem vários tipos de aparelho, né? Tem diversos tipos de aparelho, diversos tipos de técnica. Mas eu falei, o objetivo final é comum, né? É a boa oclusão dos dentes das arcadas. Tem até um pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, foi lançado um tipo de aparelho, que é um aparelho autoligado, que chama, que diziam que resolver todos os casos é acabar com o aparelho convencional, esse da borrachinha. Ele é um tipo de tratamento muito bom, muito eficiente, mas ele precisa de indicação. Tem paciente que ele é indicado, tem paciente que não pode usar o autoligado, porque ele expande muito a arcada, ele tem indicações, né? Então a ortodontia convencional ela continua sendo utilizada. As técnicas estão se aprimorando cada vez mais, os movimentos estão cada vez mais fisiológicos, com menos chance de recidivo, de dar errado, mas é mais ou menos parecido
apesar de ter muita técnica, o objetivo final é o mesmo e a parte de movimentação é bem parecida. Certo. E lá tem algum tipo de convênio ou é só no particular? Eu atendo convênio da Polícia Militar. Na Polícia Militar eu atendo convênio tanto a parte de canal quanto a parte clínica. Certo. E atendo Uniodonto, Copasa e Ipseng para tratamento de canal. O tratamento de canal, Uniodonto, Copasa e Ipseng, IPM e EPM, além do canal, a parte clínica também. Certo. E atendimento particular também. E os horários de funcionamento ali, os dias de Eu funcionamento? estou lá no meu consultório, graças a Deus eu cheguei no ponto que eu posso estar todos os dias no meu consultório. Eu já trabalhei no Rio, já trabalhei no bar, hoje em dia eu estou no meu consultório a semana inteira. A princípio de segunda a sexta, tem alguns sábados de manhã que eu vou também, de 9h30 até a hora que tiver paciente. Certo. E a pessoa quer fazer um orçamento, aí agenda. Aí o ideal é tudo agendado para poder não ter que ficar esperando. Então, tanto o orçamento quanto o tratamento é tudo agendado. É só ligar para o orçamento, princípio gratuito, sim, avaliação, né? E aí a gente traça o plano de tratamento e marca as consultas para o tratamento. E a pessoa que está usando o aparelho tem que fazer manutenção, né? Essa manutenção é quinzenal, mensal, como é que é? Normalmente ela é feita ou de 3 em 3 semanas ou uma vez por mês. Depende do tipo de movimento que a gente está fazendo na hora, entendeu? Então de 3 em 3 semanas ou mensal. Menos que isso não pode, porque prejudica o tipo de movimento que a gente faz, que é um movimento bem fisiológico. Então não podemos fazer força com menos intervalo de tempo do que 3 semanas. Mais do que isso também é prejudicial porque vai atrasar o tratamento. Então fica entre 3 semanas e uma vez por mês o atendimento. Porque às vezes tem gente que usa aparelho e às vezes ela falta manutenção. Exatamente. Falta uma vez, falta duas vezes, que isso está retardando o tratamento Isso dela. prejudica o tratamento, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que prejudica o tratamento também é o cuidado, falta de cuidado com a alimentação ou com o hábito e ficar soltando as pecinhas, né? O paciente acha que soltar a pecinha é só lá e colar. Toda vez que solta uma pecinha, a gente tem que recolar, a gente atrasa o tratamento, porque o movimento que foi feito até chegar nesse ponto, ele tem que voltar um passo atrás, para realinhar, renivelar, para chegar naquele ponto de novo. Então, o paciente tem que ter a parcela de cuidado dele também, de não deixar a pecinha soltar e higienizar, tanto com escovação e fio dental. É o ideal, né, de seguir ali. Seguir certinho as consultas, 3 em 3 semanas, uma vez por mês, cuidar para as pecinhas não cair, para os breques não soltarem, e higienizar da forma adequada. Para depois que tirar o aparelho, não ter que fazer um tratamento extenso aí de restauração e reabilitação por causa de cárie, né? Certo. Muito cuidado também quem come, né? Quem usa aparelho. Muito cuidado. Tem que ter cuidado sem aparelho. Com o aparelho tem que dobrar. Tanto na alimentação quanto na higienização. Certo. Mais alguma pergunta? Não, pode falar. O doutor quer complementar mais algum? Eu quero só primeiro agradecer a chance de poder falar sobre saúde, né, que é sempre interessante, principalmente nesse caso, mais especificamente saúde oral, e lembrar isso, né, focar nessa questão de prevenção, né? A gente trabalha tratando os pacientes, mas sem dúvida nenhuma a prevenção, tanto para a saúde oral quanto para a saúde geral, é o melhor caminho. Então, e é simples de fazer. O paciente não acredita, mas quando começa a fazer, vê como é que é simples, como é que é rápido, como é que é eficiente. E muito mais barato. Cuidar, prevenir. Como é que previne? Escovando da forma adequada, passando fio dental da maneira correta e visitando o dentista regularmente. Certo. E Jorge Renato, eu queria dar um recadinho aqui para os amados ouvintes, que esse programa, o Leopoldina em Ação, ele vem no objetivo de estar ajudando a população, trazendo mais informação, né? Trabalhamos aqui, a gente faz a entrevista aqui, a gente faz convidados a todos os segmentos e pedindo assim também os amados ouvintes, aqueles que querem, né? Estar ouvindo, ficar informado de alguma informação, que se ele quiser dar alguma sugestão, eu gostaria de estar ouvindo um ginecologista, um oftalmologista, de alguma área, né?
que ele possa estar ligando até mesmo para a rádio, ó, pede para poder estar fazendo um programa e ação, o fulano de tal, para poder estar fazendo um especialista, um cirurgião, né? Então, os amados ouvintes, ficam à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui e repassando, né, para a população leopoldinense. Eu creio que não só a leopoldinense, como eu tenho certeza que muitos estão ouvindo, porque a rádio que ela é online também, então tem muita gente ouvindo ela na internet. Então, essas dicas aqui, doutor, ela não vai somente para Leopoldina, ela está indo para o mundo todo, para o mundo inteiro. Então, eu fico muito feliz de poder estar ajudando alguém, né, de alguma forma, e isso é muito gratificante para a gente. Né? Então, eu agradeço de coração e peço vocês que, né, tá sempre ligadinho com a gente, sempre participando. Né, Jorge Renato, você tem mais alguma coisa? A importância da aplicação do flúor, né? E o período adequado, né, de estar fazendo a aplicação. O flúor, ele hoje em dia está meio controvertido, tem muita gente estudando contra, né, o flúor, mas ele ainda sempre foi muito importante para a prevenção. O flúor, ele é um protetor natural dos dentes. Né? Hoje em dia, como a gente tem flúor na água de abastecimento, e a gente tem flúor em todos os cremes dentais vendidos no mercado, farmácia, a gente indica a aplicação de flúor para o paciente só em casos específicos, né? Paciente que realmente tem muito risco à cárie, a gente faz a aplicação de flúor profissional, a aplicação de flúor no consultório. Porque esse flúor que tem na água e o flúor do creme dental, ele é suficiente para poder prevenir o aparecimento. É mais um coadjuvante na prevenção do aparecimento da doença, principalmente da doença cárie. O flúor ele age de diversas formas, prevenindo e reforçando até a estrutura dentária através das trocas de sal mineral com a saliva. Ele é um tampão da saliva, ele ajuda a saliva a tamponar a parte de acidez. Então ele diminui a reabsorção dentária, e quando ele absorve, ele absorve o mineral com flúor, que protege mais a estrutura dentária. Então é um elemento fundamental, mas hoje ele já é encontrado na água de abastecimento e nos cremes dentais que a gente tem no mercado. Então a gente precisa o uso profissional dele é bem mais restrito hoje em dia. Mais restrito, né? Nosso cinegrafista aqui gostaria de saber se o senhor pode falar uma coisa a respeito do dente ciso. Dente ciso, sim. Muita gente acha que o dente ciso é um dente que a gente tem que tirar. Né? Tem ciso, tem que tirar. O dente ciso é um dente como outro qualquer. Né? Se ele tiver na boca espaço para primeiro para erupcionar na boca de maneira adequada e função adequada, ele é um dente como outro qualquer, ele tem que ficar na boca, ele tem função mastigatória, né? Se o dente ciso ele não tem espaço para erupcionar, ou se quando ele erupcionou ele está ou ocluindo com tecido mole, ou impedindo ou pressionando algum outro segundo molar, ou retendo alimento com capuz gengival, aí, em determinados casos, a gente indica a extração. Mas se o siso estiver em função adequada, ele fica na boca, um dente como outro qualquer, não tem necessidade de tirar. Eu tenho meus 4 sisos na boca. Considerações finais, somente. Eu gostaria de agradecer muito aqui, né, o Lidinho, o Fidel ali da padaria Bruno, tem sido um grande parceiro meu, né, e eu agradeço também todos os patrocinadores, né, que estão aqui me ajudando, né, com esse programa. E uma boa tarde a todos os ouvintes, e até a próxima quinta-feira nós estaremos aqui com a Natália ali do Polo, né, que hoje ela está lá preparando procedimentos de medula óssea, que vai ocorrer todas as quinta-feiras, né, ali no Polo. Eu acho isso muito bom para a Leopoldina, né, é uma coisa muito valiosa para a gente. Então, na próxima quinta-feira, a Natália vai estar aqui com a gente, né, falando sobre os profissionais que tem ali no Polo, né, os atendimentos ali do Polo ali. E eu quero